Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Cultivando Saúde Mental. Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga e o tema do vídeo de hoje é ansiedade. Então, eu quero te falar qual a diferença entre a ansiedade considerada normal e a ansiedade patológica quando ela se torna uma doença, tá? Então, para começar, eu quero te explicar o que é a ansiedade. Ela é um conjunto de sentimentos desagradáveis como a preocupação, medo, tensão, angústia, apreensão. Esses sentimentos aparecem como uma forma de defesa do organismo para enfrentar uma situação em que estamos nos sentindo ameaçados. Então, eles deixam o organismo em estado de alerta, preparado para enfrentar qualquer coisa, tá? Então, vejam, a ansiedade, ela faz parte de nós, ela faz parte da condição humana. E todos nós já sentimos ou ainda iremos sentir em algum momento da nossa vida. E tudo bem, não tem problema sentir ansiedade, mas desde que ela seja compatível, desde que ela seja proporcional à situação que está sendo vivida, tá? E o que eu quero dizer com isso? Bom, ela é considerada normal se aparecer quando você estiver vivendo uma situação diferente ou uma situação nova. Então, por exemplo, no primeiro dia de aula, ou quando você tem uma reunião muito importante no trabalho, ou quando tem o primeiro encontro amoroso com alguém especial. Então, são situações em que é comum, é natural nos sentirmos ansiosos, né? E por isso os sentimentos e as sensações são sempre suportáveis e passageiros, ou seja, não te impede de realizar, de fazer o que tem que ser feito, né? Então, você consegue enfrentar a situação, você consegue resolver e depois segue com a sua vida normalmente. Agora, quando é que a ansiedade se torna uma doença? Então, ela se torna uma doença quando esses sentimentos desagradáveis começam a atrapalhar a sua vida. Por exemplo, quando você não consegue mais manter a sua rotina do dia a dia, ou quando você se sente limitado em fazer as atividades mais simples ou as mais importantes, né, as atividades mais complexas. Tudo parece ser muito difícil ou muito cansativo. Aí você começa a procrastinar, deixar as coisas para depois e acumula as atividades. Você também pode começar a ter perda ou aumento de apetite, né? Passa a comer em excesso. Enfim, esses e outros sinais também indicam que a ansiedade já ultrapassou o limite do que é considerado normal e se tornou uma doença. E essa doença, gente, ela afeta a mente e o corpo. Então, agora eu vou falar quais os efeitos, alguns efeitos, né, dela na mente. A base de tudo é o estado de alerta e o sentimento de medo. Então, imagine que agora você tem uma luz acesa dentro da sua cabeça, indicando um sinal de perigo constante. Então, a sua mente e o seu corpo ficam em estado de alerta por causa desse sinal, porque eles acreditam que realmente existe uma ameaça e que algo de muito ruim pode acontecer a qualquer momento. Então, agora o organismo como um todo, mente, corpo, eles estão trabalhando de maneira defensiva a evitar esse perigo, essa ameaça, né? Então, você pode sentir mais medos, né? Medos reais ou imaginários. Então, por exemplo, medo de perder o emprego, sem uma situação concreta, né, aparente. Pode não se sentir amado ou aceito pelos outros. Pode ter medo de não ser suficiente ou de não dar conta das coisas, né? Ter muito mais medo de morrer ou de perder alguém próximo. Medo de se expor e de ser julgado mal, e por aí vai. Lembrando, pessoal, que o medo, ele é um sentimento necessário para garantir a nossa sobrevivência. Mas aqui eu estou falando de um sentimento desproporcional, um sentimento muito mais intenso em relação à situação real que está sendo vivida, tá? Bom, o que mais que a ansiedade causa na mente, no nosso psiquismo? Muito sentimento de angústia, tristeza ou irritação sem uma causa aparente. Então a pessoa se irrita facilmente com tudo, não tem paciência mais com as coisas, ou a pessoa fica muito triste por coisas consideradas assim pequenas, né? Baixa autoestima também,
E o que é a baixa autoestima? É você se sentir mais inseguro, desencorajado, incapaz, né? Você pode sentir que incomoda os outros, ter a sensação de que as pessoas não gostam de você. Ou seja, a relação que você tem com você mesmo e com o mundo são afetados por essa doença. E a forma de você compreender as situações, seu julgamento, né, sua percepção de si mesmo e da vida estarão diferentes. Então, você poderá ter mais dificuldade, né? Sentir mais dificuldade em reconhecer ou enxergar seus potenciais, suas habilidades, seus limites, né? Tudo estará meio distorcido, seus pensamentos estarão mais voltados ao pessimismo, né? Do que ao otimismo, por conta dessa doença, entendeu? E quais são os efeitos dela no corpo? Bom, a ansiedade, gente, ela modifica a química do cérebro, modifica as sinapses, que são as ligações neurais, e também os hormônios produzidos por ele. Então, o cérebro começa a produzir em excesso hormônios de reações defensivas, como se estivesse nos preparando realmente para lutar com alguma coisa que ameaça a nossa existência. Enquanto isso, aqueles hormônios que nos dão sensação de relaxamento e de prazer são produzidos em menor quantidade. E aí fica organicamente mais difícil relaxar, porque ocorre esse desequilíbrio fisiológico do sistema nervoso. Então não adianta você falar para o ansioso relaxar ou ficar mais calmo, porque é fisiologicamente impossível naquele momento, tá? E o que você pode sentir com essas alterações, né? Então, o corpo fica mais tenso, geralmente na região dos ombros ou na testa, também no maxilar. Pode sentir dor no estômago ou o intestino descompensado, né? Mais preso, ou ter diarreia. Ter alergias na pele, que não melhoram com medicação para alergia. Pode sentir mais dor de cabeça, tontura ou sensação de estar sonhando acordado. Cansaço também, falta de energia, né? Insônia, porque afinal agora o seu corpo, seu organismo está funcionando em um estado de alerta, de hipervigilância. Então, como eu disse anteriormente, relaxar e dormir se torna uma atividade um pouco mais difícil, tá? E por que que uma pessoa adoece, né? Da onde vem essa ansiedade? Bom, ainda tem muitos estudos sendo feitos, mas o que nós já sabemos com base científica é que essa doença pode surgir por alguma situação traumática que a pessoa viveu, ou por situações socioambientais, como por exemplo a pandemia, né, que é uma situação social, também pela violência doméstica, né, que é uma situação ambiental, ou por hereditariedade também, condições biológicas, pode ser que a ansiedade apareça, tá? Então, agora eu quero falar sobre uma pesquisa que a Organização Mundial da Saúde fez em 2017. Mostrou que o Brasil é o país que tem a maior taxa de pessoas com transtornos ansiosos do mundo. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas não procuram tratamento, seja por falta de informação, às vezes por questões financeiras ou por preconceito. E isso é muito sério, gente, porque é uma doença que já existe um tratamento e também tem cura. Então, não tem por que não buscar ajuda, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui nesse canal, passar a informação para vocês, tá? Então, falando em tratamento, qual é o tratamento? Bom, de um modo geral, ele é feito em parceria, psicólogo e psiquiatra. O psicólogo, ele vai analisar qual é o seu funcionamento psíquico. Ele vai te ajudar a descobrir quais fatores podem estar causando ou agravando a ansiedade. Ele vai ensinar ferramentas para você enfrentar as situações de estresse. Vai te ajudar a lidar com os sentimentos ansiosos e recuperar a qualidade de vida, tá? É muito importante fazer a terapia, porque você mudando padrões na sua vida, você consegue recuperar a qualidade dela perdida por conta dessa doença, tá? E o psiquiatra? O psiquiatra vai avaliar se há necessidade de prescrever uma medicação para tratar o desequilíbrio do funcionamento do corpo.
Ele também vai investigar através de exames laboratoriais ou de imagem se a pessoa apresenta algum outro problema de saúde que possa estar desencadeando ou agravando a ansiedade. E aqui, gente, eu quero fazer uma observação, porque existe muitos mitos, né, relacionados com a medicação psiquiátrica. Então, a medicação, os remédios receitados pelo psiquiatra, eles não viciam, eles não são para te deixar dopado ou fora da realidade. Isso é um mito, tá? Então, como que essas medicações atuam? Os componentes dos remédios, eles vão ajudar o seu corpo a regular aquilo que precisa ser regulado. Ou seja, ele vai reequilibrar o sistema nervoso central para o seu organismo voltar a funcionar de uma forma mais adequada, né? De uma maneira mais adequada. Então, não precisa ter medo da medicação. Por isso, um bom diagnóstico vai mostrar exatamente qual é o melhor tratamento para você recuperar a sua saúde, tá? Então, se você se identificou com algum aspecto da ansiedade patológica, não deixe de procurar orientação, a ajuda dos profissionais da saúde mental. A maioria das doenças tem tratamento, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Continuem acompanhando o nosso canal, que sempre terá um assunto aqui relevante para você. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão sobre esse ou outros assuntos, né, relacionados à saúde mental, deixe o seu comentário, que assim que possível nós iremos responder, tá? E não esquece de curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que você gosta e salva para assistir quando preferir. Um beijo, se cuide e até a próxima!